Então, aqui estamos nós para mais uma, e neste caso a última, é The Talk sobre o feminino. Desta vez viemos em grande, quisemos fazer uma grande festa. E então, em vez de um convidado ou uma convidada, temos aqui cinco pessoas muito especiais para nós, cinco grandes mulheres, e com quem esperamos ter agora aqui uma conversa interessante e sobretudo com todo o carinho que eu acho que nos une nesta temática. Então, a mim e a Patrícia já nos conhecem Sim. e por isso temos aqui a Ana Alpande, a Cidália Ribeiro, a Helena Mineiro, a Margarida Cancela e a Mafalda Arnaud. E, minhas queridas, eu queria que vocês dissessem qualquer coisa pequenina, uma frasezinha, uma pequena apresentação sobre vocês, aqui para as pessoas. Eu acho que toda a gente vos conhece, mas de qualquer das maneiras. Quem são vocês agora, hoje, neste momento? Pronto, ninguém se lança, lance-me eu. Ai, quem sou agora? Primeiro sou para mim muito mais, se calhar, do que era em termos de consciência antes de conhecer a EDT e também antes de vos conhecer, porque realmente estão aqui algumas das pessoas que têm descoberto têm ajudado nestas cascas de cebola que vão saindo e muitas que se vão colocando. E se calhar é isso que eu sou esta diversidade que eu sempre senti ser, está mais manifesta do que nunca. Portanto, eu sou muitas. Lamento informar. Quem me rodeia, quem me ouve, também quem vem hoje em dia conhecer a terapeuta, porque é essa agora a minha vida, a minha existência, no fundo. E continuo a ter a alma de artista na forma de sentir a vida, na forma de sentir os outros e na forma de me sentir. Portanto, basicamente continua a ser este caramelo com recheio de chocolate e com pepitas de muitas coisas que eu não consigo decifrar. E, portanto, nessa fase, neste agora, estou aí. Aquilo que eu não consigo decifrar. Portanto, confusa como só eu, cá estou. Eu posso começar também, como a Mafalda, também são muitas. Cada vez tenho vindo a descobrir muitas faces de mim própria e não me identifico só com uma delas e, portanto, isto vai mudando. Ao dia de hoje, sou mulher que está aqui, sou Margarida e sinto-me ainda de férias e com um grande prazer de estar aqui a conversar convosco. O que é que eu sou? Quem eu sou? Mulher. Acima de tudo, mulher. E faço muitas coisas também. Agora faço umas, já fiz outras, provavelmente vou fazer outras daqui a algum tempo. O que eu faço agora é como terapeuta e como consteladora, que eu trabalho essencialmente com mulheres. Mas neste momento, hoje, não faço nada a não ser estar aqui convosco e a conversar. E é aqui que eu quero estar hoje, neste momento. E obrigada. Então, para seguir a sequência, eu estou ao lado, nesta tela da Margarida. Comungo daquilo que já foi dito pela Mafalda e pela Margarida, no sentido em que tenho alguma dificuldade em dizer quem eu sou. Sou tanta coisa e sou nada. Talvez há alguns anos eu me atirasse já a dizer sou isto e aquilo e faço isto e já fiz isto e mais aquilo. Na verdade tenho andado a descascar a cebola há muitos anos. Sou o que sou, mas fundamentalmente sou, como disse a Margarida, mulher. E sendo isso, estou para lá de feliz de estar aqui hoje convosco. Não vos conheço a todas pessoalmente,
Acredito que um dia chegará o momento, mas estão aqui duas das minhas queridas autoras e isso enche-me mesmo o meu coração. Então, grata a todas e a cada uma. Então parece que vamos seguir a tela, não é? Então, quem sou eu? Olha, também vou pegar aqui nesta dimensão da multidão, não é? Que aqui também tenho uma multidão interna. E, no entanto, sinto cada vez mais que sinto-me cada vez mais curiosa, aquela curiosidade da infância, de querer descobrir o mundo e sempre tive esta dimensão de saber quem sou, não é? Para além daquilo que eu sou e daquilo que eu me sinto que sou. E nos últimos anos tenho vindo a adentrar ainda mais e a sentir-me cada vez mais confortável nesse lugar de curiosidade, sem saber efetivamente tudo o que é concreto sobre mim. E vivo muito essa dimensão e é aí que encontro a objetividade e a subjetividade também em mim. A minha ligação à minha infância também me levou a ligar-me à infância dos outros, na minha formação inicial. E sinto que aí foi que também iniciei um caminho muito, muito profundo ao olhar e trabalhar com crianças durante muitos anos, no direto, e que me permitiu assim uma aceitação também de mim própria e das minhas dimensões também. E é algo que tenho de muito delicioso dentro de mim, que continua aqui a tilintar e que também me fez acordar ainda mais esta curiosidade por mim. E neste momento também encontro-me cada vez mais mulher, nesta dimensão mulher, com esta criança ao colo, com esta criança mais acolhida e mais vista, mais reconhecida também. E também me tem levado agora a uma dimensão mais terapeuta também neste trabalho, neste encontro com mulheres, com pessoas também, com homens, e muito nesta dimensão do cuidador também, e na dimensão da infância destas origens. E é curioso que ao encontrar-me com o outro, encontro-me sempre comigo, cada vez mais. É quase, não é, não sei, às vezes gosto de nutrir aqui algo, quase um egoísmo secreto, não é? Deixa-me conhecer mais alguém para me conhecer melhor a mim. Então, é isto, é tudo isto, toda esta multidão que eu sou. E muito grata também por estar aqui e que um dia nos possamos encontrar mesmo para nos conhecermos mesmo diretamente, claro. Claro que sim. Então, fico eu, não é? Seguindo a sequência. E que bom ter ficado para o final, que coisa boa. Porque assim pude saborear este conjunto de pessoas que aqui estão, que algumas eu não conheço, estou a acabar assim agora de ver pela primeira vez, e que trazem apresentações que me deixam assim, estou no sítio certo. Cheguei a um lugar assim onde há aqui qualquer coisinha de casa. E acho que a casa vem mesmo desta liberdade de poder estar num sítio onde eu me apresento e dizer quem eu sou. Eu acho cada vez mais que eu sou o espaço que ocupo. E que a única forma que eu tenho de saber o espaço que eu ocupo é na relação com aquilo que me rodeia. Então eu sou isso, não é? Eu sou um espaço que é determinado pela relação que tem com aquilo que está à sua volta. Há um poeta, que é o Padraig Otuama, que diz, não é, que nós somos uma comunidade de loucura. Então, certamente eu sou uma comunidade de loucura. Às vezes uma loucura que se acerta, sabem?
como um coro de vozes, outras vezes uma loucura louca onde ninguém se entende. Estou cada vez mais confortável com isso, saber que nem sempre esta comunidade de loucura tem que ser coerente e que a incoerência também é importante. Mas tenho procurado cada vez mais e partilho muito aquilo que tu disseste, Cidália, sabes? De que muitas das vezes é no encontro com o outro que eu percebo um pouquinho mais de quem eu sou. E nesse aspecto o meu trabalho é um privilégio, com certeza, porque me oferece esta possibilidade de ser uma recoletora de histórias, onde cada história que eu recolho passa a compor-me e a fazer parte de mim. Então, eu sou isto tudo. E muitas outras coisas que eu ainda irei descobrir. Agora sou eu. Olá, eu sou a Sofia Oliveira e eu neste momento sou a Sofia Oliveira que está aqui muito curiosa por ouvir falar sobre o feminino. Portanto, é algo que eu acho que nós mulheres cada vez mais temos que nos juntar, não é? Nos chamados círculos e falar e ouvir. Pronto. Sou eu, a Sofia Oliveira, neste momento. E é um prazer estar aqui com vocês. Soube hoje pelo Instagram e resolvi vir espreitar. Bem, dizer-vos que estou com um bocadinho como a Ana estava a trazer, não é? Que prazer imenso estar a ouvir estes bocadinhos de apresentação, com todas, é mesmo uma sensação de casa, não é? De casa. E hoje nós trazemos aqui um tema, não é, Hélia? Começamos por aí. Queres começar por aí? Estás sem som. Desculpem. Eu estava aqui a ouvi-las e a ouvir estas apresentações e estava a pensar, nem sequer era preciso falar muito do feminino, não é? O feminino é isto, é este lugar, é este estar tão tranquilamente com o paradoxo, com a loucura das imensas personagens internas, o lidar e suster um bocadinho aquilo que há, sem esta necessidade de ter logo uma definição, de ir logo parar a um sítio, e de alguma forma, não é? As apresentações também foram trazendo este lugar, que é o lugar onde nós queríamos ir, não é? Este lugar da história, não é? Eu sou o encontro com o outro, eu sou a história que escuto, eu sou este momento, eu sou estas pessoas que encontro. E eu estava a pensar, de facto, sempre que se entra numa conversa, especialmente assim, em círculo, não é? Entre mulheres, é este lugar que fica, não é? São as histórias que conectam. Porque efetivamente, para quem habita tão bem com essa comunidade de loucura, como tu disseste, Ana, estar em definições muito claras que eu vou ser boazinha e vou dizer noutro ciclo do mês não é, mas provavelmente é daí a 2 horas, não é real para nós, é muito mais este real do, olha, agora está-se a passar isto, não é? Daqui a bocadinho não sei, mas sei o que trago dentro, sei o que testemunho, sei o que relaciono e o que conecto. E para mim, se calhar, mais do que... Para mim, este seria muito o chão do feminino, não é? E este lugar das histórias, não é? Nós não somos propriamente definições, mas somos histórias. E este lugar das histórias também, nós quando estávamos a pensar em fechar este ciclo, e estávamos aqui a conversar do ok, vamos fechar o ciclo destas conversas todas sobre o feminino. Qual é que era o ponto em que
agrupa tudo. E foi aqui que a gente vai parar, às histórias. Não é? Às histórias e, sobretudo, ao grande papel do feminino como este grande contentor, como este grande guardião de histórias, de testemunhos, de lugares que podem ser contados. E quando nós falamos de histórias, também eu e a Patrícia andámos aqui a destrincar isto e demos conta disto. Quando falamos em histórias, estamos a falar em tantas coisas. Não é? Nós temos aqui podemos trazer esta imagem do que é uma história, mas uma história é tanta coisa. Não é? Uma história é uma história, é um conto de fadas, é um mito, mas também são as várias histórias da nossa vida. São as histórias que nós fantasiamos dentro. São os sonhos que trazemos e quando os contamos. São as ideias que temos sobre as coisas e às vezes quando as queremos colocar, parece que estamos a contar uma história. São as metáforas que fazemos. As histórias são aquilo que de alguma forma nos conectam não só ao aqui e ao agora, mas também a um lugar de mistério. O que é que vocês sentem sobre isto? Estás sem som, Helena? Eu estou sem som? Não, já estou. Não, Ana, tu estás bem, com som. Acho que é melhor deixarmos os microfones ligados. Sim, se calhar. Sim, exato. É tão absolutamente fantástico ouvir dizer-vos que a vida é isso, é esse mistério e ao mesmo tempo a clareza, esse paradoxo, essa coerência e a incoerência que a Ana falava e que se faz vida, e nós vestimos essa manta de retalhos. Talvez a energia feminina saiba mais do que ninguém o que é isso, esse chão que pisamos, que tantas vezes sentimos de uma forma incoerente, mas que lá à frente, depois dos passos dados, sabemos que não é assim. Então, quando a Ana diz eu sou o espaço que eu agora ocupo, é isso. Umas vezes há um passo que nos parece incoerente, mais à frente ele já se veste de coerência, e essa manta de retalhos é o que faz com que a vida seja aquilo que é. E acredito que todas nós passamos por processos também na nossa infância, enquanto estávamos a ser construídas, digamos assim, em que alguém nos disse que não era assim. Fizeram uma divisão de águas e disseram-nos há uma coisa de um lado e outra do outro. E a energia feminina sabe como ninguém, pela vida fora, sentir que não é assim. Não há divisão de águas, na verdade estamos todos mergulhados neste caldo cósmico, onde todos vamos beber aqui e ali, e onde todos nos revemos, não é? E quando eu digo todos, tem mesmo a ver com a energia feminina, porque o homem está aqui também, estamos a falar da energia feminina que nos habita, a homens e mulheres. Então é fantástico perceber que a inclusão também é isto, não é? Na forma de sentirmos as coisas. Eu não resisto a partilhar, porque vens da palavra mistério e ela de imediato faz-me, não sei se é assim ou se é assim de derreter, porque se calhar essa palavra tem em mim um poder de me render, e esse poder para mim é muito valioso, demorou muito a conquistar ou a encontrar. E hoje trabalhava precisamente numa constelação um tema ligado à doença, em que mãe e filha estão ambas no mesmo processo, e portanto há na mãe já uma aceitação que a filha neste momento está a ter muita dificuldade, e há uma altura em que eu lhe perguntei, posso colocar algo, e coloco um elemento a representar mistério, e não lhe disse, mas
conforme coloco com a intenção de mistério, como se fosse quase que um legado que a mãe transmitisse também à filha. E no momento em que eu coloco essa peça, a mãe, toda ela se amplia. É como se de repente pudesse estar a incluir na sua história e na que transmite à filha tudo aquilo que ambas queriam controlar, congelar, impedir. E de repente, ao incluir, tudo se aclarou. E só depois é que lhe disse, isto é um mistério. E quando lhe digo que é um mistério, foi como se de repente, não sei, foi como se saísse assim uma venda e esta multidão cósmica também que a Helena falava, de repente está disponível e presente para esta mãe ver, para esta filha também, não é? E portanto o mistério tem toda essa beleza, todo esse impacto. E traz, estava aqui agora a ouvir-te, uma fala, traz uma dimensão, não é? Este mistério traz uma dimensão completamente diferente das histórias. As histórias são nossas e não são nossas, são de todas e de todos. E muitas vezes andamos tão focadas na nossa história, nas nossas histórias, a vida inteira e no dia a dia, e quando se tem consciência desta dimensão das histórias, de como elas se cruzam e entrelaçam umas nas outras e se repetem, estamos a aceder a esse mistério, não é? E a perceber que é tudo relativo e que elas são relativas, não é? A minha história não é a minha história, não é assim tão importante quanto isso. Pode ser importante para mim e já foi para muitas outras mulheres e homens também. Então, isso traz-nos, ao mesmo tempo que nos traz-nos uma perspectiva diferente, uma dimensão diferente, uma forma diferente de olharmos para as nossas histórias. E ao mesmo tempo esta relação com os outros, esta teia, não é, que nos une e que nos une pelas histórias também. Então é muito isto. Por aqui. Eu também sinto que o mistério, para mim, neste momento traz-me uma sensação de maior, vá lá, posso dizer talvez maior relaxamento, porque há uma tendência para querer certezas, não é? Neste lado do fazer direto, do ir direto, rápido, objetivo, e isso retira automaticamente a dimensão do mistério. E eu tenho uma parte minha que vai muitas vezes à procura da certeza para conseguir, para ter a ideia ou alguma percepção ou até alguma ilusão de que o pé está seguro no chão. Mas a dimensão do mistério também me traz mais flexibilidade e traz-me, e refletindo sobre as histórias, é este lado misterioso que é aqui quase perceber que eu trago a minha história desde que nasci, várias histórias, não é? que também que fazem parte de mim, também me definem e que me constroem, e eu vou construindo e reconstruindo à medida que as vou ouvindo e que as vou lendo e que as vou vendo dentro de mim, e depois percebo que ao longo da minha vida também fui ouvindo outras histórias, histórias da minha mãe, histórias das minhas irmãs que cresceram comigo, das minhas tias, das minhas avós e por aí fora, e há esta dimensão misteriosa que parece que em algum lugar há ali um pontinho que as histórias parece que se tocam, mesmo que sejam diferentes, mesmo que tenham personagens e cenários diferentes e que aconteçam de diversas formas. E esta dimensão traz-me ainda mais esta busca de uma...
é como se houvessem aqui quase repetições, como nos contos há a parte do encantamento, da maldição, não é? E ao mesmo tempo, aquilo que me surgiu agora quando vocês estavam a falar, foi quase a dimensão da ladainha, não é? Que isto é muito tradicional. Há aqui assim um mistério que se canta e encanta ao longo do nosso ADN, não é? Que se cruza e entrelaça, parece que andamos na busca deste desencantamento, não é? Mas depois, assim que desenrolamos um, aparece outro. E ao mesmo tempo, eu aprender a vivenciar isso, saindo deste lado 100% objetivo e fazedor, traz-me assim aquela quase, parece que me traz de volta o querer viver mais ainda, parece que me traz de volta aqui um fogo do querer saber, não é? Quando éramos crianças, ao ouvir uma história, eu estava a escutar e estava a pensar para onde é que aquilo nos ia levar, não é? E quando surgia o inesperado, e viver isso na vida real, eu não vou dizer que é sempre prazeroso, porque não é, estaria a mentir, não é? Mas viver este mistério, não é? Entre a busca da certeza e o encontrar o descanso neste lugar do mistério, que poderá ser mais sombrio ou não, não é? E poder descansar também por aí. Eu sempre achei que as histórias não são humanas. Eu lembro-me quando eu trabalhava profissionalmente como contadora de histórias e eu apresentava-me perante um público, havia um triângulo. Havia eu, havia o público e havia a história. Eu e o público estávamos na dimensão do humano, mas a história não, porque as histórias, elas realmente têm uma força, elas têm corpo e elas não são controláveis. Elas não se controlam, elas não se manejam. Quando nós abrimos mão de querer dominar o significado, elas ganham espaço para se poderem revelar. E realmente, apesar de nós, humanos, sermos criaturas cuja uma das funções primordiais que nos distingue enquanto humanos é sermos criadores de significado, a verdade é que nós ficamos obcecados com isso. Nós estamos tão obcecados com o querer ser humano, com o querer viver esta hegemonia daquilo que é ser humano, que nós perdemos um bocado a dimensão que muito antes de ser humanos nós somos muitas outras coisas, porque a premissa de evolução biológica, não é? Que tem milhões e milhões de anos, existe há muito mais tempo do que apenas esta criatura que precisa de dar nome e de significar tudo. E uma das coisas que as histórias me ensinaram ao longo do tempo, seja as histórias que eu contava enquanto contadora, seja aquelas que eu ouço, sejam as minhas próprias histórias, é que, na verdade, elas estão constantemente num processo de vir a ser qualquer outra coisa. E é muito curioso porque uma criança pequena, quando começa a ouvir histórias, aí por volta depende, 2 anos e meio, 3 anos, o principal contacto com a história é a repetição. Ela precisa de repetição. E ela pode ouvir a mesma história 10, 20, 30, 40, 50 vezes. Aliás, muitas das vezes ela nem quer uma história nova. Ela quer ouvir a mesma, vezes e vezes e vezes, sem conta, até que haja uma construção anímica do corpo da história no corpo da criança. Até que todo o sistema nervoso da criança, o processo de memória, o processo afetivo, tudo isso tenha um contacto íntimo com a história. E isso só acontece com a repetição. E nós só sobrevivemos enquanto espécie por causa de histórias. Nós não estaríamos aqui se não fosse o nosso contacto com as histórias. Ainda no outro dia eu falava com uma amiga minha que hoje em dia preocupa-nos imenso esta voracidade pela novidade.
e esta destituição do lugar da repetição. Porque não há processo de aprendizagem sem repetição. E não há relação profunda, anímica, visceral, sem intimidade que implica repetição. Nós, enquanto terapeutas, quanto tempo é que nós não passamos com o cliente à volta de uma única história? Às vezes pode ser meses, pode durar anos. Uma única história com todas as suas ramificações. Então, esta sustentação da relação que acontece entre nós e este mistério, que é este querer vir a ser, que eu acho que é o lugar da história, para mim, a história é um mistério. Dentro deste conjunto de forças que estão para além do humano, que são arquetípicas, e que vêm de lugares da psique que existem há muito mais tempo do que nós, não é? Isso é o mistério. E ele está constantemente num vir a ser. Ele é constantemente cambiado. E acho que aqui, como dizia a Cidália, não é? Para quem sustenta a chama da curiosidade, esta é a grande atração. Que eu sei que quando eu for beber aquelas águas vão me renovar sempre. Mas ao mesmo tempo é o grande medo, porque eu nunca vou saber o chão que eu piso. Então, para mim, quando eu penso na palavra selvagem, para mim selvagem é isto que eu acabei de descrever. Oh, Ana, eu estava-te a ouvir e comecei-me a dar vontade de rir com a questão das crianças, porque eu também funciono assim. Há livros de histórias que eu leio, e leio, Total. e leio, e leio, e leio, e sou capaz de os acabar e voltar ao início, quando eu sinto que há qualquer coisa anímica. Quando eu sinto que eu pertenço àquele lugar. E efetivamente eu sinto que a história me transforma. Então estava-me a dar vontade de rir e vi a Patrícia a rir e sabia que ela estava exatamente no mesmo lugar que eu. Quando há esta coisa, quando se trabalha muito tempo juntos, as histórias já não precisam de ser contadas, não é? Elas estão lá. E senti perfeitamente o que estavas a dizer. Lá está, não só sobre o cérebro infantil, mas eu vivo isso na minha vida. Inclusivamente, os rituais são histórias. Os rituais têm uma simbologia, ou seja, eles seguem um determinado palavreado, uma determinada direção, porque eles são histórias. E não estamos só a falar do floreado da coisa, estamos a falar de facto de um lugar de alma. E o lugar de alma funciona dessa forma, apreende a informação dessa forma. Então concordo completamente com aquilo que estavas a dizer, de que efetivamente nós precisamos de histórias para nos lembrarmos quem somos. Não é para definirmos quem somos, é para nos recordarmos quem somos. E é isto, histórias são muita coisa, não é? Histórias são muita coisa. De alguma forma também é interessante este lugar que tu trouxeste da terapia, quando muitas vezes estamos à volta da mesma história anos e anos e anos a fio, especialmente quando essa história às vezes nem sequer é real. Porque a nossa memória muda passado muito pouco tempo das coisas terem acontecido, portanto muitas vezes a história que nós contamos nem sequer tem nada a ver com o que aconteceu, mas de alguma forma é a história que ou alimenta, ou protege, ou guarda ali qualquer mistério sobre nós e, portanto, de alguma forma é essa que o nosso cérebro vai reproduzindo. Além de que, quantas testemunhas houve da história, são quantas histórias diferentes há. Portanto, tu tens a história, tu tens as várias pessoas que viveram a história, tu tens as memórias adulteradas da história e tens aquilo que precisa de ser recontado até para que a história se sane dentro. E isto é tão interessante, não é? Eu estou a dizer isto e este é o lugar do feminino, não é? Que tem exatamente a ver com isto, que tem exatamente a ver com esta teia que estávamos a falar. Então, de alguma forma, consigo perceber que, e é como tu dizes, Helena, não é? O feminino não são as mulheres propriamente, mas este lugar feminino é testemunha e é guardiã, não é? Testemunha as histórias, e agora falando de uma forma muito arquetípica, não é? Porque as mulheres eram as que ficavam a tomar conta das crianças e que viam o que é que estava a passar ali naquele lugar, não é? Quando muitas vezes o masculino está em ação, não deixa de ter histórias, mas e esta repetição está no feminino, e esta
observação está neste feminino e este testemunhar está no feminino. Então, de alguma forma, o feminino também se torna muito facilmente este contentor do que é a história, não é? E das muitas histórias e das multiplicidades de histórias, e se calhar é por isso que é tão fácil, quando se junta um grupo de mulheres em que algumas nem sequer se conhecem, elas começam todas a conectar-se entre si e a ressoar entre si, porque as histórias estão aqui. A mim fascina-me, eu estava-vos a ouvir e eu pensava, pronto, e agora isto podia durar até à meia-noite, porque eu adoro falar e ouvir e trocar, porque é tão alma, tão alma, tão alma, não é? Deste lugar de alma-corpo, não é? Que é quase... É casa, é quase uma zona. Que bom que eu estou aqui neste momento a ter contacto com isto que se está a dizer e sobretudo isto que se está a sentir. Porque isto são as histórias. Não resisto, porque este tema que a Ana trouxe da repetição, a mim tocou-me aqui, pum, num ponto que, enquanto contadora de histórias, no fundo, no palco, se há coisa que eu acabei por descobrir é realmente esse corpo que a história ganha e ao mesmo tempo como nós escolhemos a história que efetivamente queremos ou não viver e encontrar. E eu tinha momentos de palavras que eu quase que não conseguia dizer ou quase que não conseguia cantar porque já estavam há muito obsoletas ou porque eu comecei a contar aquela história porque era uma história que alguém contava muito bem e eu de repente disse assim, vou vestir aquela pele. E coisas inacreditáveis que me diziam, isto vai-te ficar muito bem na voz. E eu ficava-me bem na voz e, no entanto, aquilo nunca ganhava alma porque não tinha nada a ver com a voz. E, portanto, isto era hoje, e ouvindo-te falar, se calhar, pum, fez aqui assim fez um clique, essa parte da minha nítida rejeição de algumas histórias e das histórias que, cada vez que as repetia, elas faziam-me fervilhar e faziam-me comover e faziam-me ressentir tudo outra vez. Portanto, isso, também te agradeço esse olhar. E outro ponto, mais daquilo que falavas também, Hélia, que é as nossas histórias, quem as ouve-as da sua maneira. Da mesma forma que nós inventamos, e ao princípio, quando eu começo a escrever, e de repente eu escrevia para me ouvirem, não é? Não te conhecia, nem a Patrícia, não tinha terapeutas ali ao lado, então isso lá. E as pessoas ouviam-me e pensavam, isso para mim, nesta fase da minha vida, significa isto, isto, isto. E eu pensava que os meus pais, pois não foi por isso que eu escrevi, mas pronto, ainda bem que tu pensas isso. E de repente, com os anos, não é? Este tal movimento de que a história não é nossa e de começar a soltar, eu acho que foi isso que me fez também atravessar alguns anos de muita dificuldade com a parte artística pura, carreira, que foi sentir que a história estava ao serviço de alguém. E portanto alguém que fosse ouvir iria de certeza tirar o seu proveito, a sua catarse, o que fosse, porque realmente podem existir mil e uma formas de sentir, de interpretar uma história, e para mim foi importantíssimo entregá-las às pessoas e pronto, e encontrar quem me ouvisse e não só a cantar, mas quem ouvisse o que é que estava por trás da minha história. Acho que esse crescimento foi bom. Mas a questão da repetição agora impactou-me e que bom, Ana. Grata. Eu também estava aqui de volta da repetição e estava aqui a pensar, não é? Nós como cultura damos tão pouco importância às repetições do dia a dia. E que são normalmente muitas que são feitas também por um papel do feminino, não é? Temos sempre que cozinhar, que arrumar, que limpar. Eu aqui há dias passava por um texto daquele poeta inglês, o David Whyte, que ele falava do descanso, e ele dizia que o descanso era também isto, era chegar a um lugar de cozinha e casa e limpeza, neste lugar tranquilo do viver, esta repetição serena. Estava aqui a sentir que isto também é tanto esses pequeninos fios de histórias que vão sendo tecidos e que são a trama da vida.
porque na verdade não tem nada de glamouroso, mas se alguém deixar de os fazer, tudo isto vai desboroso por aí abaixo, não é? E então é de facto tão interessante todos estes bocadinhos que aqui estão, tocam muito, tocam muito. E a repetição, eu ria-me, não é? Porque eu muitas vezes digo isto à Eli, há histórias que eu vejo e que eu digo, mas como é que eu não me lembro disto? Parece que é a primeira vez que eu estou a ver isto. E de facto, hoje, agora depois de te ouvir, Ana, sinto assim, espera, agora eu percebo, se calhar eu preciso ainda de ver isto com a primeira vez. Ainda tenho que ganhar este corpo. É um lugar selvagem, é um lugar que não é domado. Eu também acho, Patrícia, que a repetição, sabes, é o lugar a partir do qual o nosso sistema nervoso vai encontrando segurança suficiente para que estes guardiões que a Hélia falava possam começar a realmente criar algum espaço para nós podermos adentrar o mistério, não é? Porque o primeiro impacto é sempre o impacto de defesa. Olha o desconhecido, não sei o que é que aqui está, não é? Tenho que me proteger. E a repetição vai permitindo também criar essa segurança. Eu acho que as crianças fazem isso instintivamente, com muita sabedoria, e é importante que nós adultos não lhe tiremos, aliás, que pelo contrário, que possamos aprender com elas, não é? Esta repetição do dia a dia, não é? Que agora a Patrícia estava, porque quando se falou em rituais, eu também estava a pensar nisto e a sentir muito isto, que é uma repetição de rituais no dia a dia, E indo buscar aqui, porque a Helena também falou da manta de retalhos, não é? Isso toca-me profundamente, porque eu nasci no meio de tecidos e de fios, e aquilo que eu sinto é que esta repetição ritualística quase do dia a dia, não é? Do lavar a louça, varrer as migalhas, de sacudir o tapete, dobrar, não é? Que acontece todos os dias, deixou de ser a maldição, passou a ser, ou seja, é aquela dimensão também do feminino, do aspecto do cuidar, que nada tem a ver com homem ou mulher, não é? Esta dimensão que todos nós vivemos e que é necessária, é como se fosse a linha que nós trazemos à nossa manta de retalhos, que cada quadradinho tem o seu padrão, tem a sua cor, tem a sua composição, mas é a linha que dá a estrutura, é a linha que consegue agregar um ao outro, e isto acontece tanto fora como dentro. E traz esta dimensão também como a Ana estava a falar, da estrutura e também da observação, e falando de mim, não é? Da observação de mim própria, das minhas próprias memórias, das minhas próprias narrativas, da minha própria história. E é aí que vem novamente a dimensão do mistério, quando eu descubro novas tonalidades na minha própria história, nas minhas próprias memórias, nesta reconstrução de memórias, reconstrução do meu próprio conto, e também de todos os contos que estão ligados a mim. E então esta repetição aqui, estava-me a surgir mesmo isto, era a manta de retalhos e o fio, aquele fio. Que pode ser no início um alinhavo, não é? Que é só para segurar um bocadinho, e depois quando já está tudo mais solidificado, tudo bem empastado, então vai ao outro fio, pode ser um fio dourado, pode ser... e é mesmo muito forte, E eu sinto que é muito importante trazer isto como... É tão importante quanto a conquista. Não é? É tão importante como aquilo que de repente se apresenta como mais numa dimensão assim grandiosa, não é? É aquilo que dá a base e o sustento. E sinto na minha própria história, que tem sido muito importante para mim também e para a história de toda esta teia de onde eu nasci, que trazer isto como é um valor mesmo muito, muito grande
deixar de esconder isto. Trazer isto mesmo para a luz, trazer mais cooperação entre um aspecto e o outro. Porque um dá estrutura ao outro, um dá movimento ao outro, e é mesmo muito importante. E a aprendizagem pela nossa própria pele é assim mesmo muito poderosa, dá mesmo esse sustento. Ias falar, Helena, não ias? Ia falar numa questão que a questão da Ana, acerca da repetição, me invadiu. Foi assim uma coisa que o meu corpo falou e que tem a ver com algo que acredito que todas vocês já tenham passado, que é quando vais, ou vocês como terapeutas, quando recebem os vossos clientes, acredito que a clara maioria delas são mulheres. Quando vamos a um workshop, quando vamos a um curso, a clara maioria da população é feminina. Há uma repetição. E por vezes eu sinto que é uma energia de amor próprio tão grande que se gera nesses círculos e de irmandade até, que podia ser usufruída pela outra parte também. E a Cidália falou aqui numa parte que sustenta a outra, é como se o alicerce e os bastidores se estivessem sempre a repetir e depois aquilo que é visível, nem por isso. E esta é uma questão que eu creio que nós, mulheres, pelas razões que já foram aqui explicadas, porque temos essa facilidade de nos entrelaçarmos e porque o nosso DNA nos permite também isso, procurássemos fazer este movimento para trazer esta união, porque acredito que todos precisamos disso, não é? Juntar uma energia com outra de uma forma mais visível, que não, eu sinto que não há, quer nos círculos, nas palestras. Eu vou várias vezes a palestras, eu vejo 20 mulheres, um homem, nenhum homem, e isto é um padrão que se repete. Não sei se vocês têm este sentir também, mas é uma história que se repete. E aqui acredito que todos pudéssemos fazer algo para que fosse diferente, por forma a que fosse uma mais-valia para todos, essa diferença. Isso dava quase todo um novo ciclo de conversas, Helena. Mas é uma boa ideia. Sim. Estava a ouvir a Cidália, estava a ouvir a Helena e estava aqui a pensar que como o caminho pode ser precisamente por aquilo que a Cidália falava, não é? De como a mulher, e neste caso as mulheres, ao longo do tempo e nos últimos anos, foram desvalorizando e também foi sendo desvalorizado e foi sempre desvalorizado a trama do ritual, não é? Do ritual do dia-a-dia, do trabalho em casa, a trama que sustenta, a estrutura que sustenta tudo. Se calhar talvez seja esse o caminho, talvez seja o caminho de mais do que irmos para a conquista, não é? Passarmos a trazer a valorização desta trama e desta estrutura e mostrando como ela é válida, é importante, é estrutural, é básica. Muitas vezes esquecemos disso, não é?
E de facto, o resto não existe se isto não existir. Sim. Eu acho que de alguma forma, e aqui já estamos a falar de paradigma, não é? As mulheres, juntamente com o feminino naturalmente, mas as mulheres vêm de um lugar de segunda classe há tantos milénios que naturalmente tem de haver uma desconstrução total para que as tarefas atribuídas à energia feminina deixem de ser tarefas de segunda classe. E já que estamos a falar em histórias, não é? Na maior parte das histórias, aquilo que transforma os heróis e as heroínas são as pequenas tarefas, não é? O tempo de útero, não é? Até a consciência se transformar, até haver a força para fazer alguma coisa, tem a ver com o varrer, com o separar sementes, tem a ver exatamente com este lugar das tarefas invisíveis, pequeninas, de backstage, mas que são as pequenas tarefas que nos reconstroem. Não é? E nós vivemos numa sociedade de glamour. Nós vivemos numa sociedade em que o que é visível, o que é brilhante, é que parece que tem valor. Mas para se ser visível, se ser brilhante e se aparecer, há muito invisível por detrás. E sem esse invisível, isto é oco. De facto, este é um trabalho precioso, não é? Este trabalho de trazer de volta a sacralidade das pequenas coisas, não é? Das pequenas coisas reais, as pequenas coisas, e atenção, é tudo maravilhoso, mas as pequenas coisas lá do limpar o pó, as pequenas coisas do agora vou ficar aqui a fazer aquilo que há para fazer, não é? Porque também estamos num paradigma, não é? E trouxemos logo este lugar de mistério que toda a gente falou, mas estamos muito habituados a pôr o mistério como uma coisa muito longe de nós. Não é? O mistério é só quando eu medito, ou é só quando eu estou num lugar zen. Não, o mistério acontece neste lugar do dia a dia, em que eu me encontro em pertença, por fazer esta pequena tarefa que me relembra quem eu sou naquele instante. E a repetição, não é? E me vai relembrando tantas vezes, mesmo quando eu própria não sei, mesmo quando eu estou perdida, que às vezes, não é? É esse pequeno passo, é essa luz suficiente que me ajuda a sobreviver quando tudo é escuro. Portanto, esta pequena tarefa, muitas vezes, é o fio que nos faz estar vivos, quando tudo o resto rui, porque estas tarefas são seguras. A cama está para fazer todos os dias. Eu como e lavo os pratos todos. Estas são seguras, não é? Então estas reconectam-me com o agora, reconectam-me com o corpo, reconectam-me com o lugar onde eu estou. E efetivamente são as que permitem uma nova percepção de consciência. Para mim as histórias são mestres em ensinar-nos isto de alguma forma. Mas a nossa vida também é essa história, não é? E também nos ensina. E nós muitas vezes não queremos lá estar porque é desconfortável, não é? E porque neste mundo nos ensinaram que o invisível e o pequenino é de segunda classe, não é? Tal como nós, mulheres. Mas é nesse lugar que a vida acontece. É nesse lugar que a vida acontece e é esse lugar que proporciona todos os outros lugares. E muitas vezes, o que é que nós fazemos depois de umas férias extraordinárias, depois de uma palestra incrível, depois de sessões de terapia fantásticas? Regressamos a casa. Porque é quando regressamos a casa que nos nutrimos, que nos alimentamos, que nos lembramos quem somos e que regressamos a nós, não é? E regressar a casa também são estas pequeninas coisas. E para mim isso é fundamental, não é? Tal como este lugar que se perdeu de contar histórias. Não é? Que antigamente era se calhar o grande serão de todos os adultos, não é? Era o despender o meu tempo quando as tarefas estão feitas para partilhar histórias, porque partilhava-se pertença. E este lugar também foi um lugar que foi completamente desocupado. Nós vamos-lo ocupando, não é? Seja com os livros, com as séries, que vão de alguma forma enchendo esse lugar, mas esquecemos que o contar também reconta. Não é? E a mesma história contada por nós todas
até pode ter as mesmas palavras, mas a energia que vem conta uma história diferente. Aconteceu uma coisa muito engraçada há uns tempos, que eu gosto muito daquela história do pele de foca, da Selkie. É uma história com a qual me relaciono desde sempre e que a conto muitas vezes. E este ano, no nosso curso de Arqueologia Feminina, foi a Patrícia que a gravou, fez o áudio da história. E ela enviou-me, e quando eu ouvi a história, eu vi uma história diferente. O lugar, a personagem que estava a contar esta história, não era a personagem desde onde eu contava a história. Então era uma história totalmente diferente, mas ela era igual. E isto é de uma riqueza tão grande, não é? Tudo o que uma única história tem para nos dar, só pelo facto de ser falada pela voz de outra pessoa. Como tu dizias, Mafalda, não é? Estas canções que de alguma forma não eram da tua voz, não é? E é tão bonito isso. Completamente. No seguimento disso também, o facto de não só a interpretação que as histórias têm de quem as ouve, não é? Pela voz de outras pessoas, mas a repetição, a nossa própria repetição da mesma história, o que isso nos traz, não é? E que pode ser contada muitas vezes e em determinado momento há algo que se move, não é? Mais uma vez, e que ela já deixa de fazer sentido ou passa a ser contada de outra forma. E é muito interessante, porque é mesmo dinâmico, é o tal mistério, não é? É o mistério aqui. Porque cada história que é contada para todos, incluindo para quem a conta. E isto é maravilhoso, de facto, o poder das histórias. Para mim, as histórias foram, para além do mistério, permitiram-me salvar-me durante muito tempo. Salvaram-me durante muito tempo. E ainda me salvam, hoje em dia. Mas de outra forma, não é? Mas como é e salvam muitas pessoas, como tu falavas nas séries, e apesar de se ter perdido este hábito de contar a história na relação, continuam a salvar muitas pessoas, mesmo assim, de uma forma mais desconectada, mas continuam a salvar muitas pessoas. Só acrescentar, em relação ao que estavas a dizer, uma coisa que eu acho muito interessante. A história é para quem ouve, para quem a conta e é para a própria história. Eu gosto muito de escrever histórias, eu não mostro a muita gente, mas eu escrevo histórias. E qualquer pessoa que escreve histórias vai perceber o que eu estou a dizer. Eu às vezes tenho uma história para escrever que vai por outro lado, porque as personagens querem ir por outro lado. E isto parece quase esquizofrénico, porque eu chego a reescrever várias vezes e não vai por ali, porque aquela personagem não quer, por mais estranho que isto pareça. E isto foi algo ao qual eu tive de me render. O facto de, quando tu começas a colocar uma história do mundo, é como um filho, não é? Tu tens de preparar que a personalidade daquela história não é aquela que tu fantasiavas. E isto é absolutamente extraordinário. Não é? Como lá está, o lugar selvagem surge e já não és tu que mandas, não é? Tu simplesmente segues o rio ou ficas bloqueada, mas é a personagem que manda, é a história que se quer contar. E isto é muito bonito. E a mim inspira-me, fascina-me e às vezes frustra-me. Mas de facto é fabuloso. E esse é o lugar do vaso, não é? Ali é o lugar de toda a criação vem do vaso. E nós nós podemos sustentar o espaço para o que deseja vir à luz, se crie e venha. Nós somos o vaso, mas o que acontece lá dentro tem vida própria. O mistério da vida não é meu, não é teu, não é dos humanos, não é só das plantas, não é sequer só do planeta Terra. O mistério da vida, como diz a minha amiga Helena, é luminoso. Ninguém sabe o que é. É ou não é, Helena? Quando vocês estavam a falar, eu também me lembrei de uma coisa. Há muitos anos tive um professor
que falava, que nós perguntávamos como é que esta coisa, tipo assim, como é que a gente divide e categoriza quais é que são as histórias para crianças e quais é que são as histórias para os adultos e as histórias dos adolescentes e lá o raio que vai. E pronto, claro que vindo da cena da pedagogia, eu tenho cá os meus critérios, mas ele, enquanto artista, vindo de uma postura plena de performer e de artista, a resposta que ele me deu foi: olha, Ana, histórias como o Capuchinho Vermelho, a Cinderela, a Bela Adormecida, que existem desde ninguém sabe quando, sempre foram brutais. Mas era uma brutalidade que era vivida em tribo e que era contada várias e várias e várias e várias e várias vezes. Porque a vida é brutal. E esta brutalidade contada num ambiente seguro, repetidamente, capacita a criança pequena de se encontrar com a vida. E ela é, de certa forma, iniciática. E nós vemos isto na cultura. A Margarida estava a falar como às vezes séries salvam vidas. Há séries que mobilizam uma cultura inteira, que marcam um antes e um depois naquilo que são direitos sociais, naquilo que é... Enfim, que geram conversas e geram diálogos que mostram que aquilo que foi tocado ali estava para além da ideia do guionista ou da ideia do diretor, sabem? Estava ali uma constelação de uma coisa muito mais potente e muito mais urgente e emergente do que propriamente a ideia humana de falar sobre qualquer coisa. Então, há histórias que realmente existem para nos salvar e elas estão ali à nossa espera. À espera deste lugar do feminino, deste lugar do vaso, de conseguir oferecer o corpo e oferecer um engenho para dar à luz qualquer coisa que ninguém tem garantia nenhuma do que é que vai ser, se vai correr bem, se vai correr mal. Uma mulher, quando dá à luz uma criança, hoje em dia tudo bem, temos máquinas e etc. Mas reparem, tipo assim, há 50 anos atrás, ninguém sabia se era menino, se era menina, se tinha alguma deformidade, se não tinha. Sabem? Se aquela criança, quando eu dava à luz àquela criança, o que é que ia sair dali para fora? Hoje em dia há um pouquinho mais de segurança e certeza. Mas minha mãe não soube nada de mim, a não ser quando eu nasci. Não houve ecografias nenhumas. Portanto, estamos a falar há 40, 50, 60 anos atrás. Não havia nada disto. E a mãe tinha que sustentar esta coisa de ter que aguentar 9 meses sem saber se ia ter uma criança que ia ser saudável ou que não ia ser saudável. Este é o lugar do feminino. E com esta sociedade cheia de conforto, nós perdemos o contacto com o feminino. E é tanto válido para mulheres quanto para homens. Então, eu acho que há qualquer coisa de muito mágico nestas histórias que são mais antigas que o tempo, né? E que sobreviveram até aos dias de hoje, numa época em que nem sequer havia escrita, e que são profundamente brutais e muitas vezes muito violentas, mas que contadas repetidamente num ambiente seguro, nos preparam para a vida. Para mim este é o poder das histórias. Oh, Ana, tu estás aí a falar numa coisa que tem a ver com o facto das mães há alguns anos, 40, 50, 60 anos, elas de facto elas não sabiam se era menino, se era menina, se tinha algum tipo de complicação, e ainda assim, nesse espaço de mistério, elas conseguiam acolher aquele ser com leveza, eu acho, porque era assim. E porque, na verdade, assim tem de ser, senão iam passar 9 meses aperreadas, não fazia muito sentido, não é? Agora vê o excesso de controlo aquilo que faz, não é? E é isso que espelha o que muitas vezes a nossa vida reflete, que é o querermos controlar uma coisa que é incontrolável, porque ninguém controla a natureza e hoje em dia mulheres e homens
alguns, obviamente, pensam que ainda o podem fazer. Não podemos, temos que viver nesse mistério, ter a segurança de estarmos na nossa casa, darmos um passo em frente, mas na verdade ninguém sabe se vai voltar. Ninguém, nunca ninguém sabe. E todos nós agimos como se fôssemos voltar todos os dias para esta casa física. Não sabemos. E é por aí. Temos que ter essa consciência, temos que integrar bem isso em nós. E desfazamos-nos muito, creio eu. Ainda estamos um pouco desfasados disso. E não podemos, não é? E não podemos sob pena de não vivermos ao melhor das nossas capacidades. É esse mistério. É andar na corda bamba? Pois será. Mas a vida é isso. Ninguém disse que era fácil. Mas é muito bom, não é? Todos nós queremos viver, não é? Por muitos desafios que a vida traga, todos queremos estar aqui e fazer o nosso melhor. Agora, não é às vezes como queremos, é como tem que ser. E é acolher esse como tem que ser ao melhor de nós. Não sabendo determinadas coisas, não temos que saber tudo. Porquê é que temos que saber tudo? Há coisas que até é melhor nem sabermos. É o mistério. É acolhermos isso. Temos é que nos preparar para isso. E às vezes não nos preparamos, não é? Mas as mulheres têm uma grande, eu creio que têm uma grande força e uma grande capacidade para o fazerem. E quando se unem, são poderosíssimas. Acredito que nem sabem bem o poder que têm. Helena, agora trouxeste esta perspectiva do querer controlar, não é? E a Ana estava a falar das histórias, da brutalidade das histórias. E eu comecei, tocou-me aqui num ponto que é a forma como por vezes fantasiamos a história que queremos viver, não é? Quando na verdade nós vivemos muitas histórias no mesmo dia e muitas histórias ao longo da vida, não é? E explorando esta dimensão das histórias, dos contos de fadas, os contos mitológicos, quer dizer, há dias em que eu sou muitas criaturas, não é? E que até posso estar na dimensão capuchinho vermelho, mas depois a seguir posso estar na outra dimensão da medusa, por exemplo. E o aceitar isto, eu senti muito isto nas palavras da Helena, o aceitar isto, o trazer esta... Isto também é o feminino, não é? É a forma como nós vivemos e vibramos nas várias histórias e quantas mais histórias conhecermos também, melhor nos vamos conhecer a nós, não é? E trazer também esta aceitação cada vez mais incondicional, não é? Que há um dia que eu posso ser Medusa ou Atena e outro dia até posso ser uma Cinderela. E até pode haver um outro dia que eu estou aqui a fantasiar, gostava muito de viver aquela outra história, mas afinal até estou com o pezinho lá dentro do... Agora lembrei-me da história do Barba Azul, por exemplo, que é assim mais dramática. E foi isso que foi aqui assim este pontinho que me tocou, que também me trouxe assim mais abertura cá dentro. Sabes que esse lugar que tu trouxeste, a mim, eu acho muito interessante esse lugar, não é? Quando nós nos focamos na vida como se fosse um produto final, não é? E a quantidade de pessoas que nos dizem, eu quero um conto de fadas. E muitas vezes eu respondo, mas vocês já ouviram bem um conto de fadas? Não é? Tipo, já ouviram com olhos de ouvir o que é que se passa nos contos de fadas? O que é que aquela gente sofre e passa e se destrói e cortam-lhes mãos e sabe Deus até chegar ao produto? Desculpa interromper. E a quantidade de tempo que ficam na mesma tarefa.
A questão é que quando tu falas é aquilo que nós vivemos, Uhum. não é? É este lugar do processo de se fazer. E às vezes a vida não é contemplada porque estamos focados no produto, que são aqueles 2 segundos finais em que o contador diz e viveram felizes para sempre, isso vai embora, não é? E nós focamos neste lugar e não escutamos o conto de fadas, não é? Que é muitas vezes este lugar também que trazemos da vida, não é? Deixa passar o desconforto porque eu quero é o outro lugar. E o conforto, que trouxeste isso, Ana, e é dramaticamente importante, o conforto é a nossa maior prisão. Uhum. Não é? A maior prisão que esta sociedade trouxe é o conforto, não é? Porque sabe muito bem, é mesmo muito bom, mas nos dá muito medo do desconforto, nos dá muito medo de caminhar no desconhecido. E isso faz com que, de alguma forma, nós estejamos a perder grande parte da vida. E a matar grande parte da vida. Não é? É este lugar de conforto, não é? Que bom que ele foi havendo, não é? Não sou anti-conforto de todo, não é essa a questão. Mas a nossa percepção de que a vida bem vivida é conforto é uma percepção profundamente errada e é uma percepção que destrói, não constrói e que não nos faz viver. Não é? É como uma história bloqueada, uma história que não sai. Não é? E este é o lugar onde nós nos relacionamos com o conforto e é como dizes, não é? O feminino não pode funcionar assim. O feminino não tem capacidade para expressar-se e para expandir neste lugar. E isto é assustador. Isto é assustador. Daí também a importância de ouvirmos as histórias nessa brutalidade, não é? Como dizes, num lugar seguro, repetido, mas entender que este crescimento que todos queremos, não é? Este lugar de novos lugares, de novas paisagens que todos queremos, é também um caminho de desconforto, não é? Não salta de sofá em sofá, não é? Ou de comando de televisão em comando de televisão. Ele tem outros lugares e alguns são duros, mas esses lugares duros não é algo que nos aconteceu, é a vida a acontecer. Já me calei, desculpa, mas eu fico muito entusiasmada de vos ouvir. Não, entusiasma-te. E eu fiquei, e as imagens que têm surgido são tão fortes, mas regressa-me sempre aqui a imagem quando dizias há pouco de o tempo em que acabavam-se as tarefas e sentávamos todos a contar as histórias. E portanto percebo que é transversal no fundo a todas estas partilhas a importância da tribo na história, não é? A importância porque também reparo que a maior parte de nós e de muitas pessoas que ouço estão a viver a história internamente. Enquanto a história não ganha corpo até de voz, ou mesmo de escrita, mas a voz eu acho que ela é incrivelmente poderosa, é uma história que fica aqui em loop e que congela. Portanto, aqui a questão da tribo impacta-me muitíssimo. Até eu acrescento à visão a própria tarefa e a repetição da tarefa e o sagrado que tem, como ela era tão mais sagrada quando também era partilhada precisamente nessa tribo. Não é? E como ela se aparenta pesada quando de repente é vivida também sem todos esses meandros, sem todo esse toque. Não sei, acho que se calhar estas conversas trazem um bocadinho deste lugar de encontro de tribo, mas definitivamente esconder os comandos das televisões em casa e molhar os sofás é ideia. Ou então arranjei uma cadela, como por exemplo de vez em quando esta que eu tenho aqui a ladrar, que diz, chegou a minha hora, temos que ir passear, e em termos de desinstalar, para mim, por exemplo, mudou-me completamente os ritmos. Não é? Portanto, a história que eu conto de acordar às 6:30 da manhã não era uma história que eu pensasse contar. E o desconforto, e o processo com esse tal desconforto mas eu tinha tudo tão arrumadinho e agora
este novo elemento vem mudar aqui os ritmos, e todo este reconstruir é realmente reescrever a história e juntar estes pedaços todos de uma forma em viva voz. É bonito. Eu acho que tu trouxeste aí uma coisa muito interessante, Mafalda, que é isso também, que é as histórias querem ser contadas e nós precisamos de contar as nossas histórias. É por isso que existe a terapia. E precisamos de alguém que a testemunhe. As histórias precisam também de ser testemunhadas. E se calhar é mesmo isso, não é? É esse lugar de, se eu a testemunhar, eu torno-me guardiã dessa história. E faz falta que todos nós sejamos também guardiães das histórias, não é? Até para que a própria comunidade e a própria tribo possa persistir, mas com valores, com esses valores de coração, de vida, de pulsar, que não estas distorções que agora a modernidade nos trouxe, não é? Porque este conforto distorce aquilo que a Ana há pouco dizia, da importância que é a repetição da história e que nos prepara para a vida. E nós agora estamos neste conforto e não conseguimos sentir a preparação para a vida, porque não fazemos essa conexão, não fazemos esse link. E daí haver aquelas pessoas às vezes que dizem, mas vamos tirar esta coisa que é tão brutal, vamos lá pôr aqui uma coisa mais doce, mais fofinha. Mas isso não é de todo aquilo que é a vida, não é? E havia alguém que dizia, não é? Se foges à dor, foges ao amor. E essa é que é a realidade. Se vais tirar uma coisa, também perdes a outra. E se calhar esse é o nosso lugar de desconexão. Desconectarmos-nos por completo. Porque é duro testemunhar histórias. E é uma grande responsabilidade guardá-las. O conforto traz precisamente essa desconexão, não é? Traz essa desconexão, traz o isolamento e a falta de pessoas para darem voz às histórias. A falta de tribo também. E a verdade é que não há nada que cresça no conforto. A verdade é essa, não é? E quando a Elia estava a falar há pouco, era isso que estava aqui a surgir, não é? O conforto desconecta-me da vida, desconecta-me dos outros, das pessoas com quem habito, das pessoas com quem sou próxima, não é? Este conforto de estarmos aqui tem vantagens, estamos aqui online, estamos no conforto das nossas casas, mas perde-se em conexão, perde-se em presença, perde-se em viva voz, não é? Então, é por aí, não é? Obrigada. Eu também estava aqui, quando estava a escutar a Mafalda falar, estava a lembrar de um episódio quando o meu filho foi para a primária, que a professora tinha uma política de não passar trabalhos de casa e os encarregados de educação estavam muito assustados, não é? Como é que é possível no primeiro ano não passar trabalhos de casa? Eu lembro-me da primeira reunião eu ter dito, olha, passem ou não passem trabalhos de casa, o meu filho não faz, porque se ainda às horas que ele sai, como é que ele me vai ajudar a arrumar a louça e a participar daquilo que são as tarefas do fim do dia, porque essas são as tarefas que nos unem, que fazem com que esta casa seja de todos e não seja uma coisa onde existe um membro da família que toma conta de tudo, porque isso também desmembra. E muitas das vezes aquilo que acontece nas nossas sociedades é que nós colocamos a responsabilidade das coisas a parecerem feitas nas mãos de terceiros, certo? Ou seja, de repente, se eu estou a assistir a um assalto, a responsabilidade não é minha, é da polícia que chegue e que faça. Se alguém cai no meio da rua, escorrega, eu posso passar à vontade, porque o INEM há de aparecer. Assim como, infelizmente, ainda hoje em dia, em muitos ambientes domésticos, ainda é a mulher que trabalha o dia inteiro e chega a casa e é ela que assume a responsabilidade de preparar tudo. E é claro que num estado de exaustão destes, nós não podemos dizer a uma mulher, não, olha que as tarefas domésticas são fixes, está ali o mistério, é bué da bacana, lava lá a louça mais um bocadinho enquanto eles estão no sofá. Ou seja, este lugar da repetição precisa de ser o lugar da união. Porque senão continuamos, não é?
enfim, presos na parte em que a gata borralheira está a lavar e a limpar e a fazer, e o resto do pessoal está todo a curtir e a história nunca mais anda daí para a frente. Então, eu acho que também há toda uma questão, como tu dizias, não é, Mafalda, da tribo, que a confiança que existe para nós partilharmos histórias uns com os outros também vem do propósito conjunto, não é? E a questão do propósito aqui, sim, em termos de relações interpessoais, ele é importante. É importante que nós saibamos o que é que nos une, não é? Com o que é que nós nos identificamos, qual é que é a cola, porque isso é que gera depois a segurança para nós partilharmos estas coisas duras e difíceis. E realmente eu observo que hoje em dia, infelizmente, porque a vida lá fora toma tanto do nosso tempo e da nossa atenção, às vezes a casa, para muitas pessoas, é quase como que um prolongamento da exaustão, sabem? E não este lugar onde eu vou partilhar realmente alguma coisa, onde eu sinto que eu volto a fazer parte de qualquer coisa que é membro, que é unida. E isso perdeu-se com o patriarcado, não é? Com esta ascensão do patriarcado, isso infelizmente perdeu-se. Então, realmente, como tu dizias, acho que, não sei se era a Margarida ou a Hélia, ou seja, o voltar a dar importância a estas repetições do dia a dia, como coisas que agregam também a identidade de uma família, de uma comunidade, seja porque se junta porque vai limpar, sei lá, o lixo da praia, ou porque vai ajudar alguém que está carenciado, ou alguém que não pode sair para fazer compras. No Covid viram-se coisas bonitas, não é? Houve exemplos muito bonitos, das pessoas de repente ficou tudo nos prédios e de repente os vizinhos começaram, olha, tipo, quer que eu vá lá fora ao supermercado e traga alguma coisa? Estes também são os lugares férteis para as histórias começarem a ser partilhadas, não é? Sim. Porque nós terapeutas também não queremos que as pessoas só tenham um consultório para poder partilhar histórias. Não é isso que nós queremos ao contrário. Nós queremos é que haja segurança para, nas relações interpessoais, as pessoas possam partilhar as suas histórias com as pessoas de intimidade, as pessoas com quem estão seguras. E este é um esforço que não tem só... É um esforço social, um esforço cultural. Um esforço. Esforço é uma palavra um bocado má, desculpem lá. Não sei se alguém tem uma palavra melhor para aqui. Bota-lhe investimento, corre sempre bem. Dá. Mas está muito boa, Ana. Há aqui um trecho, Patrícia, constrói um loop disto. Deixa rodar que está muito bom. Isto é o lugar do mistério em que ficamos todas a olhar umas para as outras e com isto tudo, não é? Que não se consegue denominar. Acho que estamos a integrar todas. Só queria deixar aqui uma partilha. Quando a Ana agora falava, lembrei-me de uma situação que há muitos anos acontecia e dissipou-se com o tempo. Creio eu que em nome também desse conforto. Era comum, principalmente nas aldeias, que as crianças, quando morria alguém, fossem levadas até ao velório e até ao funeral. Hoje em dia, aquilo a que assistimos é que as crianças, e quando digo crianças, adolescentes, até jovens adultos, sejam colocados em casa porque não se quer dizer, diz-se lá mais para a frente, não vamos incomodar, ele é muito novinho, não sei como é que hei de explicar. E a morte faz parte da vida. É tão simples quanto isso, é brutal, pode até ser, mas é o que é. E temos que enfrentar isso, porque é assim, não há como, que eu saiba, vamos todos morrer. Portanto, fazer o quê? E em nome desse conforto vai-se construindo o que é que estamos a fazer a estas crianças, a estes adolescentes.
como é que o estamos a preparar? Bem, sei que até pode ser em nome do amor e é assim que se consegue fazer, mas a questão é, isso vai fazer com que saia daqui um adulto como? Como é que este jovem vai estar preparado para lidar com a vida? Nem é enfrentá-la, é lidar com ela, relacionar-se com ela. E depois numa outra dinâmica, lembrei-me também da questão da partilha e da repetição. Hoje em dia, na questão das roupas, antigamente as roupas, eu lembro-me, eu não tenho irmãos, mas as roupas passavam de primos para primos, eu tenho muitos primos e nós, e bem, e éramos imensamente felizes, claro. Estava sempre a pensar, aquela prima mais velha, quando eu chegar ali vou ter umas calças dela ou uma saia, agora não, ninguém faz isso, não é? Então, é esta cultura também, é em nome do conforto, é em nome do conforto, é novo, é bonito, e não há esta ligação, está a faltar. Claro que há muita gente que faz isso, mas há muito mais gente a não fazer isso. E perdemos todos, eu creio. Principalmente a natureza perde muito nessa questão. Pronto, era isto que eu queria deixar como partilha. Eu acho que isso que tu trouxeste traduz muito esta ausência do feminino, porque é uma ausência de relacionares com a ciclicidade da vida, não é? Que tem a ver com esta repetição, não é? A vida também, a ciclicidade da vida também se repete e isso também nos faz testemunhar a passagem do tempo. Não é? E este lugar estamos muito desconectados. Talvez por isso as histórias sejam este lugar de pertença, de conexão e de sanação, não é? Que, como tantas de nós disseram, que nos salvam verdadeiramente. Sim. E o feminino sempre foi esse portal, não é? Essa entrada para a vida e essa saída da vida. E essa entrada outra vez, portanto, esse é um lugar de feminino muitíssimo importante. Não é só esta ideia fofinha da florzinha e da coisa toda muito bonita e perfumadinha. Não, há todo outro lugar, não é? Se a terra tremer, de repente, acabou-se isso, não é? A decomposição é feminino, ao máximo, e não é bonitinha nem cheirosa. E isso é muito importante, sem dúvida alguma. E de repente estava aqui a lembrar-me de quantas histórias nos dão esses lembretes de atenção ao conforto, atenção àquilo que nós vendemos. Quantas vezes vendemos a alma ao diabo em nome de determinadas coisas? Quantos maus negócios nós fazemos em nome do conforto? São muitas as histórias que trazem isso. Não é novo, não é novo. É tão interessante aquilo que temos estado a dizer, que as histórias são nossas e ao mesmo tempo não são nossas, são completamente universais e tocam cada um de nós. E isso para mim, é também um lugar de mistério muito grande. Podíamos estar aqui até à meia-noite, não era, Hélia? Temos aqui uma reflexão Temos. de um homem que está connosco, que bom! Verdade. Enquanto o homem partilha a reflexão, o masculino existente no homem, já para não falar do seu feminino, acaba neste momento por enfrentar um desafio muito interessante, porque se já havia dificuldade em integrar e lidar com o seu lado feminino, agora que as mulheres acabaram por entrar de formas tão saudáveis nos seus lados masculinos, o homem perdeu referências acerca desta... Espera, deu o resto, Patrícia, que o meu computador bloqueou. Ok, acerca destas polaridades dentro de si mesmo. Como ser masculino, quando o masculino no homem já vinha ferido lá de trás e quando a mulher atual entrou de forma tão positiva nos seus lados masculinos. No entanto, o desafio é aliciante e vejo com muita esperança o crescimento, quer de homens, quer de mulheres. Grata. Grata muito pela presença. Que bom. Grata, Mário. É mais um da comunidade EDT. É. Conheci o nome. E estamos na nossa hora. Olha, minhas queridas, foi um prazer tão grande estar aqui convosco e poder partilhar de
tantos sorrisos, palavras, sentires, emoções. Que maravilha, que maravilha, que maravilha ter-vos, que maravilha. E ser vossa também. E a todos aqueles que tiveram aqui connosco em direto e também àqueles que nos verão depois, muito obrigada por também participarem e testemunharem este ciclo de conversas. Muita Da gratidão. minha parte, estou verdadeiramente feliz. Encerramos, eu acho que com chave de ouro. Melhor, era impossível. Muita, muita gratidão pela vossa presença. Muito obrigada a todas. Um abraço a todas. Um abraço. Um abraço. Fiquem bons. Grata. Obrigada. Obrigada.